Pessoal, vamos agora entender essa questão. Eu tenho aí o segundo exemplo lá dos nossos slides que está falando sobre o arco duplo, né? Ou arco metade, desculpa. Olha só. Dado seno de x igual a 3/5 com 0 menor do que x e x menor do que π sobre 2. Calcular a tangente de x sobre 2. Pessoal, como é que eu vou começar a resolver essa questão? Beleza, pessoal. Bem tranquila a questão. Gostaria que vocês pudessem, primeiro de tudo, internalizar a fórmula da tangente do arco metade. Olha só. A tangente, portanto, eu vou colocar aqui no canto a fórmula da tangente de x sobre 2. O que é a tangente de x sobre 2? É a determinação positiva negativa da raiz quadrada primeiro, de 1 menos cosseno de x, 1 menos cosseno de x, sobre quem? 1 mais cosseno de x. Sabendo essa fórmula, a gente poderá agora perceber que nós temos o seno de x, no entanto, é para mim desconhecido, por esta fórmula, o cosseno de x. Então, eu posso ir por duas formas diferentes. Ou eu posso encontrar esse cosseno de x em função da fórmula geral da trigonométrica, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ou então pela regra do triângulo retângulo. Vamos fazer uma pequena recapitulação do triângulo retângulo. Eu tenho o seguinte. Eu tenho um determinado triângulo retângulo, certo? O ângulo reto, triângulo retângulo tem um ângulo reto, certo? Esse triângulo retângulo tem um ângulo interno igual a x graus, certo? Esse ângulo aqui, x graus. Ó, o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é o cateto oposto? 3. Olha aí, ó. Que é o seno de x? 3/5. Então, com certeza, o 3 vai ser o cateto oposto. E o 5 vai ser conhecido como quem? Como hipotenusa. Pronto. Tranquilo. Então, eu tenho esse ângulo x dentro desse triângulo retângulo, cateto oposto 3. Que é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que vai ser quanto? 5. Se você calcular, realmente, ó, nós temos aqui o triângulo retângulo, nós temos 5, 3. Se você calcular para encontrar esse lado y aqui, nós vamos pelo teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 3 e 5 ao quadrado, 25, igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais y ao quadrado. Passa esse 9 para o outro lado, vai ficar quem? Y ao quadrado igual a 25 menos 9. 25 menos 9 dá igual a 16. Então, y é quanto? A raiz de 16. Que é o valor de y? 4. Então, nós temos, portanto, essa medida 4. A tangente, portanto, eu queria saber agora o cosseno. Ó, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de x, portanto, calculando o cosseno de x, é quem? É a cateto adjacente ao x. Você está vendo o adjacente do x é o 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Então, vai ficar quem? 4 sobre 5. Pronto, encontrei o cosseno de x. E agora, eu vou aplicar esse cosseno de x na fórmula da tangente do arco metade. Pois bem, e agora? Vamos lá, vamos colocar aqui. Primeiro de tudo, vamos olhar a questão do sinal. Determinação positiva e negativa. Vamos olhar para a condição do meu ângulo. O ângulo ele está aonde? Ó, 0 é menor do que x e x é menor do que π sobre 2. Quando o ângulo ele está localizado entre 0 e π sobre 2, significa o quê? Que esse ângulo vai pertencer ao primeiro quadrante. Pronto, primeiro quadrante. Quando é primeiro quadrante,
a determinação negativa não entra, então vai servir somente para mim a determinação positiva. Então, portanto, cosseno de x vai ser 4/5. Então, vamos lá. Vai ficar quem? A raiz quadrada de determinação positiva de 1 menos o cosseno de x, que é 4/5, sobre 1 mais cosseno de x, 4/5. Tranquilo aí a minha resolução. Vou deixar aqui um pouco melhor aqui a minha raiz. 1 menos 4/5 é a mesma coisa que quem? Vamos lá, desenvolvendo. MMC quanto é? 5. 5 vezes 1, 5. 5 menos 4, 1. Então vai ficar quem? 1 sobre 5 sobre 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 9 sobre 5. Ok? Aquele bisuzinho que nós aprendemos na hora da sala de aula. Fração de fração. Repete a primeira fração e inverte multiplicando a segunda. Então nós temos 1/5, raiz quadrada de 1/5, vezes 5 sobre 9. Pega a primeira fração, repete, inverte multiplicando a segunda. O inverso de 9/5 é 5 sobre 9. Cancela 5 com 5, dá 1. Então nós temos quem? A raiz quadrada de 1 sobre 9. O que é a raiz quadrada de 1 sobre 9? É a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 9. Quanto é que é a raiz quadrada de 1? 1. Que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, portanto, pessoal, quanto é que a tangente de x sobre 2 igual a 1 sobre 3. Pronto. Esse é o meu resultado, portanto, do meu segundo exemplo. Gostaria de que vocês resolvessem as atividades e o TD extra que eu fiz de trigonometria para internalização dessas formas. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima semana com mais resoluções de exercícios. Desta vez, com exercícios mais contextualizados, voltados ao Enem e principalmente ao vestibular da UES. Muito obrigado pela atenção.